Neemias, capítulo 6, versos 1 até 9. A palavra do Senhor, ela diz assim: Tendo ouvido Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me, vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, de teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificais o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Vamos orar ao Senhor? Paizinho, fala conosco. Nessa hora, Pai, precisamos do Teu Espírito Santo para nos ajudar a compreender o texto, a nos ensinar, Pai, nessa noite a Tua vontade, para podermos aplicar em nossas vidas, em nome de Jesus. Prepara mentes e prepara corações para receber a Tua palavra, para que o Senhor seja honrado e a nossa vida transformada, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de falar sobre o seguinte tema nessa noite: foque no que é importante e seja corajoso para seguir em frente. Foque no que é importante e seja corajoso para seguir em frente. Eu não sei quanto a vocês, mas comigo as coisas às vezes elas acontecem da seguinte maneira: quando eu determino fazer alguma coisa, quando eu estou focado em fazer alguma coisa, quando eu me pego em uma situação em que eu preciso mudar, em que eu preciso deixar de fazer algo e começar a fazer outro, muitas coisas elas começam às vezes a dar errado e às vezes a ficarem mais difíceis. Por exemplo, nós costumamos trabalhar e ficar algumas horas sem comer, não é verdade? Mas quando a gente põe na cabeça e entra num compromisso de jejuar, parece que é mais difícil. É ou não é? Parece que a gente tem mais fome do que geralmente nós temos. Quando a gente está determinado em parar de gastar, em ser menos consumista, em guardar um pouquinho mais de dinheiro para poder talvez investir e no futuro ter alguma coisa a mais, parece que é aí que dá mais vontade de nós gastarmos. Parece que as coisas elas entram em saldos, entram em promoções, a gente passa e aquilo que não nos chamava atenção começa a nos chamar atenção, não é mesmo? Coisas que nós não víamos antes, elas começam a aparecer diante dos nossos olhos. E quando nós estamos determinados em seguir a Deus e servir a Deus, nos comprometendo mais com a oração, mais com a leitura da palavra, parece que o inferno se levanta, e ele se levanta mesmo. Os mais pentecostais, eles costumam dizer que o diabo fica furioso e está cirandando, não é? Porque quando a gente coloca esse propósito no coração de orar mais, parece que quando a gente vai ler a palavra dá sono. Quando a gente fala, eu vou acordar mais cedo para poder orar, parece que outros compromissos eles começam a aparecer e a gente acaba se perdendo e a nossa agenda ela se descontrola e muitas vezes nós não conseguimos aquilo que nós estamos agora determinados a fazer, não é mesmo? Quando a gente olha para esse texto, nós vemos aqui um cidadão que decidiu fazer algo. Se nós olharmos o capítulo 1 de Neemias, nós vamos ver a aflição e o desespero desse homem, quando ele ouve falar que os seus patrícios lá em Jerusalém estavam
muito mal, estavam em uma situação desesperadora. Quando ele ouve falar que a cidade estava destruída, que os muros de Jerusalém estavam derrubados, ele fica tão angustiado que ele chora e ele jejua e ele clama ao Senhor. E ele procura uma estratégia para poder fazer alguma coisa e transformar aquela realidade. Mas é claro que quando ele se determinou a fazer algo, o inferno ele iria se levantar. E não seria tão fácil quanto ele talvez achasse que poderia ser. Da mesma forma que quando a gente se decide a fazer algo, as coisas elas começam a ficar difíceis e a gente precisa de coragem e de foco, esse homem teve que ter isso tudo. E o capítulo 1 nos mostra que ele, por cerca de 3 a 4 meses, ele busca a Deus incessantemente, buscando de Deus coragem, estratégia para conseguir ir para Jerusalém e fazer aquilo que precisava ser feito. E um dia ele está diante do rei Artaxerxes, lá da Pérsia, e o rei olha para ele e fala: parece que você não está bem, você está doente, o que acontece que você está triste, está com o semblante caído? E aí ele fala: como eu poderia estar diferente, sabendo que a terra dos meus antepassados está totalmente destruída e os meus patrícios estão numa situação difícil? E aí o rei pergunta para ele: o que você quer que eu faça? E a Bíblia diz que ele ora por alguns instantes, e aí ele é ousado, ele é corajoso, e ele fala: eu preciso para lá, liderar aquele povo na reconstrução daquela cidade e ajudar os meus compatriotas a terem uma vida melhor. E aí ele é mais ousado ainda, e ele pede para que o rei dê cartas para que ele consiga chegar em segurança até lá. E ele pede também o material necessário para a reconstrução dos muros e para o começo da reconstrução daquela cidade. E aí quando nós vemos essa jornada, nós pensamos: ele vai ser bem-sucedido. E claro que todos os servos do Senhor, no final, eles serão bem-sucedidos. Mas ele teve que passar algumas situações apertadas, e ele teve que ter, mais uma vez, foco, teve que ter determinação e teve que ser corajoso para seguir em frente. Quando a gente chega no capítulo 6, nós vemos alguns homens se levantando: Sambalate, Tobias, o Gesem, que a Bíblia chama de o Arábio. Eles, juntamente com outros, não estavam contentes com aquilo que estava acontecendo na cidade. Neemias chegou lá e ele observou toda aquela destruição, e aí ele chamou os nobres da cidade, ele chamou os anciãos do povo, ele chamou o seu povo e falou: isso tem que mudar, nós precisamos fazer alguma coisa. E cada um deles se moveu e começaram a reconstruir os muros. E aqui o texto do capítulo 6 nos diz que os muros eles estavam prontos, só que as portas ainda não tinham sido colocadas no lugar. As portas ainda não tinham sido colocadas no lugar, ainda havia trabalho a ser feito. E esses homens sabiam que se aquelas portas elas continuassem fora dos seus lugares, a cidade ainda poderia ser facilmente invadida. O que adianta ter muro se não tem porta? O que adianta ter parede se você não tem, o portão que impede as pessoas de entrar? E aqui eu gostaria de compartilhar com vocês o primeiro ensinamento que eu encontro nesse texto. E o primeiro ensinamento que eu encontro nesse texto é: uma pessoa que é relevante é sempre uma pessoa que incomoda os outros. Portanto, a relevância ela incomoda. Quando ninguém estava fazendo nada naquela cidade, esses opositores eles estavam quietinhos. Quando Neemias vai para lá, reúne o povo e começa a fazer algo que não é do agrado deles, o que aconteceu? Eles ficaram incomodados. Se Neemias fosse mais um que lá estivesse e que não fizesse nada para mudar aquela situação, não teria por que eles se oporem, não é? Não teria o porquê eles se levantarem e tentarem de alguma forma fazer mal a Neemias. O texto, o verso 1 e o verso 2 diz o seguinte, coloca aí, Rebeca, por favor. Tendo ouvido Sambalate, Tobias e Gesem, o Arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias do vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. Repare que Neemias está contando o que aconteceu. Ele estava no meio de uma grande obra e aqueles homens falaram: olha, vem se encontrar com a gente. E os estudiosos dizem que o local de encontro era mais ou menos
uns 50 quilômetros da onde eles estavam. Imagina o Neemias, no meio da obra, faltavam colocar os portais, né, os portões, para que aquilo ficasse realmente impenetrável e os inimigos não pudessem entrar, invadir, pilhar, saquear e fazer mal. Ele para a obra para ir atender os seus opositores a 50 quilômetros de lá. Imagina o tempo que ele levaria para chegar lá e para retornar. Neemias era o líder daqueles homens que estavam reconstruindo os muros de Jerusalém. Se o líder se ausentasse, imagina o que aconteceria com aquela obra. Eles parariam e eles não continuariam, talvez, no mesmo ritmo. Não é? Eles não teriam a supervisão dele, eles não teriam o encorajamento dele, eles não teriam a liderança dele, eles não teriam alguém que os estimulasse diariamente para continuar fazendo aquilo que eles estavam fazendo. Imagina esse homem abandonar tudo e ir para se encontrar com esses opositores. O que me chama a atenção é que ele consegue discernir que, na verdade, o que eles queriam era fazer-lhe mal. Ele, de alguma forma, ele discerniu que o que eles queriam era que ele abandonasse o seu lugar, que ele fosse ter com eles, porque assim, talvez até a mesma obra parasse, mas quando ele estivesse lá, eles poderiam facilmente matá-lo. E aí, sem o líder, o que você acha que aconteceria com aquele povo? Você acha que eles continuariam fazendo o trabalho deles? Você acha que em quanto tempo aqueles portões seriam colocados no lugar? Então, a relevância, ela incomoda, e nesse caso ela incomodou esses opositores. Olha só o que o pastor Danilo Figueira diz no livro Chaves da Relevância. Ele diz: o sucesso de Neemias se deu não porque ele era um super-homem, mas porque ele foi capaz de transformar um povo acomodado e sem esperança em um exército de reconstrutores altamente comprometidos com a causa. Altamente comprometidos com a causa. Se o líder desaparece de lá, nem que seja por alguns dias, eu duvido que esse povo continuasse comprometido dessa forma com a causa, altamente comprometidos. E imagina se esse homem ele vai e eles acabam matando ele, e ele nunca mais retorna, logicamente. Talvez não existisse causa para que eles pudessem abraçar e talvez os muros ficassem daquele jeito. Porque até a chegada dele lá, a cidade estava destruída. Quando ele ouve a notícia, ainda lá na Pérsia, ele chora, porque a cidade estava totalmente destruída e os seus irmãos em uma condição péssima. Mas agora as coisas elas estão melhorando, amém? Então, não tem como nós sermos pessoas relevantes e não chamarmos a atenção dos outros. Não tem como sermos pessoas relevantes e não incomodarmos os outros. Não tem como nós sermos pessoas relevantes que não sofram também os contra-ataques daqueles que não estão interessados naquilo que nós estamos fazendo ou que não concordam com aquilo que nós estamos fazendo. Amém? E geralmente essa relevância ela vai incomodar quem? Ela vai incomodar os acomodados, ela vai incomodar os indiferentes, ela vai incomodar também os medrosos, os que não são corajosos, aqueles que não estão a fim de produzir algo. Geralmente são esses que vão começar a tirar pedras. Amém? Então, nós temos que entender o seguinte, que quando nós estamos comprometidos com a obra do Senhor, e nós estamos fazendo algo significativo, nós vamos atrair a admiração de muitos, mas nós também vamos atrair a ira de muitos. Nós, quando somos comprometidos com alguém, certamente teremos essas duas situações, e especialmente quando nós somos comprometidos com Deus. Muitos vão nos admirar, vão querer estar do nosso lado, como aconteceu com aqueles homens que ajudaram Neemias nessa reconstrução, mas muitos vão se levantar, porque de alguma forma eles vão se sentir incomodados com aquilo que nós estamos fazendo. Então, quando nós somos relevantes e influenciadores naquilo que nós fazemos, as pessoas, elas se incomodarão. Eu estava preparando esse ponto, estudando sobre esse ponto e orando sobre esse ponto, e uma música não parava de vir na minha cabeça. E não é música cristã, não. É uma música que nós temos lá no Brasil, talvez os brasileiros lembrem, que diz que um elefante incomoda muita gente. 2 elefantes incomodam muito mais. E é verdade, um homem relevante vai incomodar algumas pessoas, mas muita gente relevante vai incomodar muito mais. Por isso que Neemias, ele busca também a ajuda daquelas pessoas, porque ele sabia, que ele não conseguiria reconstruir toda a muralha em volta de Jerusalém sozinho. Ele precisaria de ajuda.
Mas ele sabia que quando um se juntasse, outro ia se juntar, outro ia se juntar, outro ia se juntar. E quando ele pudesse fazer as contas, iam ter 10, 20, 30, 50, 200 fazendo a mesma coisa. Mas quando nós conseguimos ajuntar 200, 500 pessoas para fazer algo de bom, sempre vai haver uma meia dúzia que se levanta para dizer que nós estamos errados e que nós devemos parar. E vão vir com o mesmo convite: para isso, vem para a gente conversar. E Neemias, ele falou: não, vocês querem me fazer mal. Apesar de ele não ter falado isso para eles. Mas ele entendeu que na verdade ele não poderia ir, porque ele iria levar a pior, porque iriam realmente lhe fazer mal. Amém? Então, como um homem maduro, ele discerniu que por trás daquela proposta de diálogo havia uma intenção maligna. Esses opositores elaboraram um plano para matarem o Neemias e propuseram um encontro amistoso, entre aspas, lá na planície de Ono. Então, entenda, o inimigo, ele vai tentar nos fazer mal sempre, porque ele sabe que machucando o obreiro, olha lá, ele sabe que machucando o obreiro, ou mesmo destruindo o obreiro, a obra vai ser prejudicada. E por vezes ela vai ser paralisada e até mesmo abandonada. O que aconteceu com Jesus lá no Getsêmani? E ele já tinha avisado para os discípulos e já tinha sido profetizado: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. No caso aqui, se ferissem ou mesmo matassem o líder, certamente os liderados seriam dispersados. Então, o inimigo vai sempre tentar fazer mal àquele que é relevante. E ele vai usar pessoas para isso. Porque ele sabe que quando ele machuca um obreiro ou ele destrói um obreiro, a obra é prejudicada. A obra sempre vai continuar, amém? Porque ela é uma obra santa. Mas até Deus levantar e preparar outra pessoa, olha o tempo que se perdeu. Olha o tempo que se consumiu. Portanto, fique esperto, fique ligado e não dê brecha, porque a gente sabe que a gente não pode ignorar os ardis do inimigo. Nós precisamos estar sempre atentos, sempre vigilantes, sempre prontos para o combate, pois aquele que vive um cristianismo passivo e descomprometido vai sempre ser um perdedor. Se você vive com um cristianismo passivo e que não é comprometido, você já faz parte do time aí do Arábio, do Gesem, do Sambalate e do Tobias. E de vez em quando você também faz o que eles fizeram. Você de vez em quando fala também para os relevantes: vem, vamos conversar, eu acho que você está fazendo demais, para um pouquinho, dá uma respirada. Agora, se você está sendo uma pessoa relevante, você vai ouvir isso da boca dos outros. E o que o nosso amigo Neemias aqui nos ensina? Que ele vai incomodar muita gente, que nós também incomodaremos, mas não podemos parar, amém? Temos que ter foco e temos que ter coragem para seguir em frente. A segunda coisa que eu entendo e encontro aqui nesse texto é o seguinte: não se distraia com o que é secundário. O verso 3 e o verso 4 dizem o seguinte, verso 3 e verso 4: enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então, não se distraia com aquilo que é secundário. 4 vezes eles falaram: vem, vamos conversar. E ele falou: não. Vem, vamos conversar, encontre-se com a gente. Não. Porque ele sabia que tinha uma grande obra para continuar fazendo, e ele precisava realizar essa obra e concluí-la, ele precisava chegar até o fim. Ele focou naquilo que era prioritário e não naquilo que se apresentava urgente, porque muitas vezes o urgente não é prioridade. Às vezes vem algo urgente só para nos tirar do foco, só para nos tirar daquele momento. Você nunca esteve concentrado fazendo alguma coisa e de repente tocou o seu celular e você largou o que estava fazendo e foi atender? Você já, eu lembrei-me agora de uma situação, a mulher estava passando a ferro e tocou o telefone, e ela atendeu, e depois ela continuou passando ferro, e depois tocou o telefone de novo, e ela atendeu, e ela continuou passando ferro, e na quinta ou na sexta vez que o telefone tocou, o que ela fez? Botou o ferro quente no ouvido, na orelha, porque ela já não fazia tanta coisa ao mesmo tempo, que aquilo já era automático: passa, atende o telefone, de repente ela se confundiu, e meteu o ferro quente na orelha. Por quê? Porque às vezes o que é urgente não é prioridade. Nesse caso de Neemias, misturei o Jeremias com Neemias.
nesse caso de Neemias, era prioridade e também era urgente. Por quê? Porque se aquilo não fosse feito logo, eles ainda estariam vulneráveis aos inimigos. Então, juntou a fome com a vontade de comer. Era urgente, mas era prioridade. Ele sentiu de Deus que ele precisava fazer alguma coisa. Deus proporcionou tudo aquilo que ele necessitava para ir lá e liderar o povo, e ele foi. Charles Spurgeon dizia para os seus alunos: se os reis vos convidarem para serdes ministros de Estado, não vos deixeis seduzir, deixando a vossa posição sublime de embaixadores de Deus. Se os reis vos convidarem para serdes ministros de Estado, não vos deixeis seduzir, deixando a vossa posição sublime de embaixadores de Deus. O pastor Elias citou no domingo aqui uma frase, uma situação que aconteceu com o Billy Graham. Eu acho que o Billy Graham deu uma copiada aí no Charles Spurgeon, porque o Billy Graham, quando foi convidado a concorrer ao cargo de presidente dos Estados Unidos, ele falou: como que eu vou deixar a posição mais importante do mundo, de embaixador de Cristo, para ser somente presidente dos Estados Unidos? Então ele focou no prioritário. E aqui o Charles Spurgeon, ele ensinava os seus alunos: nós somos embaixadores de Cristo, e isso é uma posição sublime. Não podemos de forma nenhuma deixar os reis até mesmo nos convidarem para nós sermos os seus embaixadores, porque nós estamos numa posição muito melhor. Então, os inimigos não vão querer ver essa obra concluída. Esses inimigos, eles sabiam que a cidade estava vulnerável ainda, e eles queriam que a cidade continuasse assim, porque afinal eles não eram pelos judeus, eles eram pelo rei da Síria. E tudo aquilo que estava acontecendo lá em Jerusalém estava incomodando eles, porque eles perderiam os seus privilégios e talvez até as suas posições políticas. Então, nós temos um inimigo. A Bíblia diz que ele é inimigo das nossas almas, não é? Não é inimigo de Deus. Não pense que o diabo é inimigo de Deus. Isso aí é folclore. O diabo é inimigo das nossas almas. E ele é uma parte até mesmo importante no plano de Deus para a humanidade, para aquilo que Deus deseja fazer aqui no mundo. Então ele nunca vai desistir. Ele vai sempre ter um plano elaborado para nos distrair e nos fazer abandonar a obra no meio do caminho. Mesma coisa que eu falei na introdução, quando a gente fala: agora eu vou jejuar mesmo. Parece que passa alguém com uma coisa gostosa na nossa frente e a gente já, opa, se calhar eu começo na próxima segunda. Vou fazer uma dieta agora que é? Vou para o ginásio, não é? E parece que naquele dia liga alguém e te convida para um jantar, aquele jantar mesmo madeirense, cheio de coisa, repleta. Aí você fala: talvez amanhã. A boca já começa até a salivar, não é mesmo? Por quê? Porque a gente tem dificuldade em concluir tarefas, porque a gente vai para o caminho que é mais fácil. E o caminho que é mais fácil não é o caminho das prioridades. E a gente vai pelo caminho mais fácil porque a gente se distrai. Quem nunca abriu o frigorífico e ficou pensando: o que eu vim fazer aqui mesmo? E fechou o frigorífico. Sim ou não? Os homens aí são especialistas em fazer essas coisas. Principalmente com a gaveta que tem as meias e as boxers. Não é não? Nunca achamos nada, mas está lá. Porque a gente se distrai. A gente se distrai. Esses dias eu estava conduzindo, e eu saí e fui e voltei, e depois eu fiquei pensando: por onde que eu fui mesmo? Fui no piloto automático, voltei no piloto automático, não sei nem que caminho que eu fiz. Por quê? Porque eu fui distraído, voltei distraído. Porque é da natureza humana nós nos distraímos e às vezes nós abandonamos uma causa importante por causa dessas distrações. Portanto, foque, não se distraia, amém? Não se distraia com aquilo que é secundário. É uma tática preferida do nosso adversário e daqueles que trabalham para ele, nos distrair com aquilo que parece que é apetecível. O que ele fez com Eva? Mostrou lá a frutinha para Eva. Foi essa aqui que Deus falou? Será que ele falou mesmo? Ela falou: nossa, essa é boa para comer, hein? Essa aí deve ser mesmo muito gostosa. E ela foi e comeu, deu para o marido dela lá, o nosso amigo Adão, e aí a porcaria aconteceu. A gente já sabe o que aconteceu, não é mesmo? Agora, o diabo também, ele é especialista em usar uma tática, que é a tática da insistência. Vem, vamos encontrar, vem. Quantas vezes o texto diz? 4 vezes. Vem. E quanto mais as pessoas insistem, mais nós somos propensos a ceder.
mais nós somos propensos a ceder. Lembra aquela história lá que Jesus ensinou a respeito da oração da viúva, que ficou pedindo para o juiz iníquo julgar a casa dela? Jesus estava querendo ensinar a respeito de oração, mas às vezes, no dia a dia acontecem essas coisas, de tanto importunar, a gente acaba cedendo. Mas o nosso amigo Neemias, ele falou assim, eles querem me fazer mal, e eu não vou, não só por isso, porque se eu for, a obra para, e eu tenho uma prioridade que Deus colocou na minha mão. Amém? O que aconteceu com José no Egito? Já estava botando Josué lá no Egito. O José no Egito, o que aconteceu com ele? A mulher de Potifar, todos os dias falava assim, vem deitar comigo, José, seu bonitinho. Vem deitar comigo, José, seu bonitinho. Vem. O que o José fez? Não, é o meu patrão, não vou pecar contra ele. Eu tenho um Deus, o qual eu sirvo e sou fiel, não vou pecar contra ele. José, olha como eu sou bonita, seu bonitinho, vem também, nós vamos ser felizes juntos. E ele falou o quê? Não. E chegou um dia que a mulher, já cansada dessa insistência verbal, o que ela fez? Ela tentou agarrar o homem à força. E ele fugiu e deixou para trás a capa, e a gente já sabe que ele foi preso injustamente. Mas olha só que interessante, nós vemos lá também essa insistência com Sansão, nosso amigo Sansão. Lembra do Sansão, fortão, cabeludão? Dalila todo dia falava assim, ô Sansão, conta aí o segredo da tua força, Sansão. Não conto não. Conta, Sansão, o segredo da tua força. Aí ele inventava lá uma história, e ela tentava, né, mas não dava certo porque era mentira. E aí, Sansão, qual é o segredo da tua força, Sansão? E ele inventava outra história. Sansão também era mentirosinho, né? Não é exemplo. E aí ela tentava e não deu certo. Um dia ele já estava cansado da insistência. O que aconteceu? Ele falou a verdade. O que a mulher fez? Cortou as tranças do Sansão. Naquele momento, prenderam ele, furaram os olhos dele, levaram ele para ser escravo, e ele morreu de uma forma meia vergonhosa até, não é? Sendo motivo de chacota no meio de um povo inimigo. O povo que ele tinha sido chamado por Deus para destruir em benefício do povo de Israel. Mas olha o que aconteceu lá no deserto, quando Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O que o diabo fez com ele? Insistiu. O diabo falou, olha, você está com fome, não está? Fala para as pedras se transformar em pão. Jesus falou, olha, também está escrito. Ele levou Jesus para o pináculo do templo e falou assim, olha, joga-te daqui, ó, porque está escrito isso e aquilo outro. E Jesus falou, também está escrito. E aí ele mostrou os reinos do mundo e falou, olha, se você me adorar aqui de joelho, eu vou te dar isso tudo. O que era isso, gente? Insistência para que Jesus pecasse. E Jesus falou, não, porque também está escrito. E aí o diabo deixou ele, os anjos vieram e serviram a Jesus. Então, se nós temos um trabalho importante a fazer, nós não podemos negligenciá-lo, nós não podemos nos enganar com convites, e nós não podemos de forma nenhuma dar brecha que nos farão perder tempo, credibilidade e talvez até a vida. Não aceite convites que vão fazer você perder tempo, não aceite convites que vai fazer você perder credibilidade, e muito menos aceite convites que vai fazer você perder a vida, né? Porque depois não tem volta. Se você não sabia, estou aqui para te avisar, né? Só na glória, na ressurreição. Então, o Neemias, ele sabia quão valiosa era essa obra que ele estava fazendo, e que ele sabia que ele não podia deixar algo importante e fundamental para atender um pedido de menor valor. Pessoas como Neemias enxergam para além dos prazeres e das situações imediatistas, pois se concentram nas coisas mais importantes. Lembra a história de Jesus e da mulher samaritana? Jesus estava lá, evangelizando a mulher, se revelando para ela. Quando ela entende, ela fala, será esse o Cristo? E ela começa a correr para a cidade para dizer para as pessoas que ela havia encontrado aquele que contou a vida dela toda e que poderia mudar a história deles, como estava mudando a dela. Chegam os desavisados dos discípulos, que tinham ido comprar comida. E aí eles retornam, eles veem Jesus conversando com uma samaritana, eles não se metem, mas daí ela sai, deixa o cântaro e volta para a cidade. E aí eles falam, Senhor, tem comida aqui, come. E aí Jesus fala assim, eu tenho uma comida mais importante para comer. Nessa hora, eu estou envolvido com outras coisas. Eu estou envolvido na vida dessa mulher e dessa cidade toda, que vocês estiveram lá, viram, mas só se preocuparam com a comida.
é uma comida diferente que eu tenho. Eu estou preocupado com eles e nessa hora são minha prioridade. Eu como depois. A gente tem que fazer da mesma forma. Amém? Então, os opositores, eles questionaram a motivação do Neemias, dizendo que ele tinha um interesse escuso e pessoal nessa história toda. E é por isso que nós vamos ler o verso 5 até o 9, a parte A, para nós entendermos que nós precisamos ser firmes, apesar das mentiras e das intimidações. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta. Gente, 4 vezes ele mandou vir. Vem, vem. E aí na 5ª vez, depois de 4 nãos, ele envia um moço com uma carta aberta. Preste atenção. Do teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso reedificais o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhes: de tudo o que dizeis, coisa nenhuma sucedeu, tu do teu coração é que inventais. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. O que esses homens fizeram? Inventaram mentiras e tentaram intimidar Neemias e os seus homens. Eles inventaram mentiras, eles falaram: olha, essa intenção sua de arrumar os muros aí, reconstruir tudo, é porque você quer ser rei. É porque você quer se rebelar da Pérsia, e você quer se livrar do rei Artaxerxes, e você quer que essas pessoas aqui sejam as tuas súditas. Você quer ser rei. E você inclusive pagou profetas para falar aí na cidade que você é rei. Mesma coisa que aconteceu com Jesus lá em Jerusalém, né? As pessoas acusavam ele, não é, de tentar dar um golpe, e por causa disso até mesmo os judeus acabaram o matando. Então, nós temos que entender que eles não conseguiram matar o Neemias lá no Vale do Ono, porque ele não foi, e agora o que eles estavam fazendo? Minando a sua reputação. Eles estavam minando a sua reputação, espalhando mentiras a seu respeito. Acontece conosco também, né? Certamente você já ouviu histórias a respeito de irmãos e até mesmo de pastores que não são verdadeiras. Porque pessoas inventam, porque querem minar a nossa reputação e muitas vezes até mesmo a de vocês. Por quê? Porque falar mal é uma tática eficaz. Pois quando se consegue descredibilizar ou desmoralizar o obreiro, geralmente também se consegue abalar a obra que ele está realizando. Difícil uma pessoa descredibilizada e desmoralizada conseguir dar a volta por cima e ainda ser realmente eficaz e relevante. Portanto, quando as pessoas conseguem nos desmoralizar e a gente dá ouvidos para isso e a gente desanima, o que acontece? A gente para, e aí parando, a obra também para. Repare que eles enviaram uma carta aberta. Naquele tempo, as cartas elas eram seladas, como são hoje em dia, mas elas eram seladas de uma forma diferente. Mas uma carta aberta era enviada, sabe para quê? Qual era o objetivo dela? Para que todos aqueles que tivessem contato com ela, antes de chegar no destinatário, pudessem saber do seu conteúdo. Então eu saio daqui e eu levo uma carta lá para o Ângelo, mas pelo meio do caminho a carta é aberta, eu vou mostrando ela para quem quiser ler. E aí, quando chegar lá no Ângelo, não é só o Ângelo que sabe do conteúdo, 6, 7, 10, 15 pessoas sabem. Por quê? Porque assim o boato ele se espalha mais rápido, porque assim a bilhardice ela corre, porque assim as notícias que aquela carta trazem, elas estão na boca e nos ouvidos do povo. E ela também era enviada dessa forma quando eles queriam de alguma forma desrespeitar o destinatário. Será que eles estavam tentando descredibilizar o nosso amigo Neemias? Todas as pessoas que tiveram contato com aquela carta sabiam agora de uma intenção que não era verdadeira, mas que para eles era, que ele gostaria de ser rei. Era por isso que ele estava fazendo o que estava fazendo. E todas aquelas pessoas que ouviram esse boato talvez acreditaram nessa mentira. E aí agora nós temos um problema. Esse homem estava na boca do povo, mas o que me chama a atenção é aquilo que ele faz. Ele não faz nada a respeito, ele simplesmente fala: não é nada disso, é mentira. É mentira, porque às vezes a gente tenta lutar contra tudo e contra todos para nós, de alguma forma, nos defendermos de mentiras e de calúnias e difamações.
E ele sabia que ele não era nada daquilo, a intenção dele não era essa. Ele falou: é mentira, vocês que inventaram. E o que ele fez? Seguiu com a obra, e ele continuou fazendo aquilo que ele tinha sido chamado para fazer. Então, esses opositores, eles tentaram tantas coisas que nos levam realmente a pensar que às vezes as pessoas elas tentam inúmeras coisas para nos tirar do nosso foco, porque se eles conseguissem intimidar o Neemias, eles teriam conseguido o seu objetivo e eles acabariam com a sua liderança, com a sua influência. Porque rumores a respeito de alguém ou boatos a respeito de alguém não definem essa pessoa, amém? O que define essa pessoa é realmente o seu caráter e aquilo que ela é diante não só das pessoas, mas também de Deus. E ele sabia que diante de Deus ele estava tranquilo, ele sabia também que diante daquele povo ele estava tranquilo. Então, ele não se deixou levar. Por isso, não deixe brechas na sua vida. Mantenha a sua vida limpa diante de Deus e dos homens, porque afinal você foi salvo para ser uma carta aberta, conhecida e lida por todos os homens. Amém? Uma carta aberta e lida, conhecida, ou melhor, conhecida e lida por todos os homens. Essa carta, sim, pode circular aí à vontade para que os outros possam ler, porque é um testemunho poderoso. Mas eu gostaria de terminar com o último ponto, que está na parte B do versículo 9. Ele orou por fortalecimento e coragem. Ele não só trabalhou, ele não só foi relevante ao influenciar o povo, ele também foi relevante ao mostrar sua fé e a confiar em Deus. Olha o que o texto diz: porque eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largaram a obra e não se efetuará agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Amém? Pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Novamente o pastor Danilo Figueira disse: nossa imagem pública pode ser maculada, mas se o nosso caráter nos sustenta, não terminamos na vergonha. Nossa reputação diante dos homens pode até ser abalada por uma calúnia ou uma má interpretação a nosso respeito, mas se a nossa fidelidade nos aprova diante de Deus, Ele sairá em nosso favor. Amém? Se a nossa fidelidade nos aprova diante de Deus, Ele sairá em nosso favor. E ele orou: Senhor, fortalece agora as minhas mãos. Neemias não ignorou as intenções e as artimanhas dos inimigos, mas enfrentou com trabalho, coragem, integridade, discernimento e, sobretudo, com oração. Então, se você quer manter o foco, e se você quer ser relevante, e se você quer ter coragem para seguir em frente, faça a mesma oração: Senhor, fortalece as minhas mãos. Olha o que o Matthew Henry ele diz: toda tentação de nos desviar do dever deve nos estimular ainda mais ao cumprimento desse dever. Por isso, quando enfrentamos alguma oposição ou conflito, uma boa oração a se fazer é: Senhor, eu tenho um dever a cumprir e uma tentação com a qual lutar. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Repare que ele sabe que tem uma tentação, sabe que tem uma oposição, sabe que tem problemas e dificuldades adiante, mas também sabe que tem um dever a cumprir. Então ele fala isso para Deus: Senhor, eu tenho um dever, mas eu tenho uma tentação. Por isso, me ajuda fortalecendo as minhas mãos. Amém? Qual foi o final dessa história? Qual foi o final dessa história? Sabe qual foi o final dessa história? Neemias vai nos contar, o livro de Neemias vai nos contar que em tempo recorde eles conseguiram reconstruir as muralhas e terminaram o serviço em 52 dias. 52 dias para reconstruir uma muralha inteira com as portas e os portões em volta da cidade de Jerusalém. Em tempo recorde, eles terminaram. Por quê? Porque eles não se abalaram, eles mantiveram o foco, eles seguiram em frente, eles confiaram em Deus e Deus deu a vitória. Portanto, lembre-se, uma pessoa relevante, ela incomoda. Uma pessoa relevante não se distrai com o que é secundário. E uma pessoa que é relevante, ela fica firme apesar das mentiras e das intimidações. Então eu gostaria que você guardasse duas coisas nessa noite. A primeira delas é: não dependa dos aplausos como motivação para realizar a obra. Não dependa dos aplausos como motivação para realizar a obra. Amém? Faça a obra se tiver aplauso, faça a obra se não tiver aplauso. Faça a obra com elogio, faça a obra sem elogio. Faça a obra independente disso. Por quê?
Porque no final, quem tem galardão para te dar é Deus. E a Bíblia diz que o nosso trabalho nunca é vão no Senhor. Amém? Então a primeira coisa é essa: não dependa dos aplausos como motivação para realizar a obra. E a segunda é: não se abale com críticas recebidas e nem perca a coragem diante de eventuais perseguições. Amém? Porque a gente gosta de receber elogio, mas a gente não gosta de receber crítica. A gente infla o peito, estufa o peito quando a gente recebe elogio. Mas quando vem uma crítica, parece que nós somos os piores do mundo e não fazemos nada direito. E às vezes até mesmo nós ficamos com raiva da pessoa que falou. Ainda mais se ela vem e fala para você assim: é uma crítica construtiva. A crítica construtiva. Crítica é crítica. Não é? A gente tem que saber aceitá-la. Aí sim, ela é construtiva ou ela pode ser realmente destrutiva. Mas não se abale com elas. Aceite como feedback. E também discirna, às vezes vem de uma pessoa que só quer ver você no chão mesmo e só quer fazer aquilo que os inimigos de Neemias queriam, tirá-lo do foco e do propósito. Mas também não perca a coragem diante de eventuais perseguições. Amém? Podemos ficar de pé? No nome de Jesus.